nosso boa noite a todos. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa nos envolver, nos amparar, nos direcionar, fazendo com que o verbo se torne fácil para nós e fácil também seja o nosso entendimento. Porque quando nós pesquisamos o Evangelho como tarefa da casa, o maior necessitado somos nós. Porque nós temos que mergulhar nesses ensinamentos, procurar compreender para depois estar passando. E as dificuldades são muitas. É o que nos conforta, às vezes, é um livro de Chico Xavier, por exemplo, que agora me fugiu o nome, quando perguntaram para o Chico, já foi citado essa passagem aqui, mas é bom relembrar. Perguntaram para o Chico o que ele achava dos pequenos palestrantes da casa. Chico respondeu que são muito importantes, porque os pequenos palestrantes da casa espírita ele compara como aquela chuva miúda que encharca o solo. Então, daí a gente, vendo essas mensagens de Chico, lendo, a gente fica um pouco mais animado, mais encorajado. Porque nem que for aquela chuvinha miúda, ele nos comparou com aquela chuva que encharca o solo. Que bom, né? Vindo do Chico, é muito animador para todos nós. Então, nós vamos começar o Evangelho. E o Evangelho da noite, nós escolhemos um assunto extraídos do livro Psicologia do Evangelho, de Adenauer Novaes. O título, Jesus, o psicólogo da alma. Um pouco daquilo que nosso irmão já falou, né? Que a doutrina espírita, ela já nos traz esse consolo. E nas últimas épocas tem se associado muito à psicologia e à doutrina espírita. Escritores, psicólogos espíritas, e Divaldo Pereira Franco, através de Jonas de Ângeles também, tem entrado muito nessa área psicológica, introduzindo doutrina espírita e psicologia. Então, deste livro nós extraímos essa fala da noite, onde começa nos perguntando quem foi este homem singular, capaz de viver numa época de poucas luzes, numa região de poucos recursos naturais atrativos, de comércio pouco promissor. Quem foi este homem com tanta coragem? Porque a escolha de nascer num povo que não apresentava experiências místicas transcendentes, como, por exemplo, na Índia ou na China. Porque Jesus não procurou um lugar mais confortável para viver, para nascer e para viver, para expor os seus ensinamentos. Porque logo num lugar com tão poucos recursos, onde as pessoas não tinham conhecimento espiritual nenhum, né, que estava tudo por fazer. Por que será que Jesus teve que nascer naquele lugar? Ele diz que porque a escolha de Jesus nascer num povo que não apresentava experiências místicas transcendentes, como ele já pergunta, né? Qualquer que tenha sido o seu motivo pessoal, foi naquele povo sofrido e numa sociedade sem conhecimentos espirituais, que ele escolheu trazer a sua mensagem profunda e transformadora. Porque assim é a mensagem do Cristo. Tem tanta profundidade que nós ainda temos dificuldades de compreender. Sua escolha mudou a face do mundo, mudou a religião, a economia, os costumes, a visão de mundo e da vida, e principalmente a percepção de Deus, que é uma coisa das mais importantes, né? A terra não seria como hoje é, sem a sua mensagem vigorosa, endereçada ao coração. Não sabemos como seria o mundo sem essa mensagem, sem esses preceitos cristãos. Nem sempre foi possível ao ser humano aplicar verdadeiramente com equilíbrio os preceitos cristãos.
Então ele questiona o que seria de nós sem a mensagem do Cristo. Aí nós também questionamos, com toda essa mensagem do Cristo, que todos têm acesso, todos nós podemos ter em mãos, porque aqueles que não são espíritas, que não estudam o Evangelho de Jesus, têm a Bíblia, que tem todos os ensinamentos de Jesus, todos os Evangelhos. Então, apesar de tudo isso, há mais de 2000 anos, a gente ainda vê tanta atrocidade no nosso planeta Terra, tanta violência, tanta agressividade, tantos preconceitos. E o que seria de nós, criaturas humanas, se não tivesse em mãos todas essas mensagens para fazermos uma reflexão, para termos como linha de conduta, como seria muito pior. Porque nós sabemos que se o nosso planeta assim se encontra, é porque uma grande parte ainda não despertou para os valores espirituais. Ainda estão caminhando com dificuldade maiores que a nossa. Não despertou ainda para esse compromisso. Então, sua aplicação tem sido mais social que interna. Quer dizer, ter uma religião me dá status. Alguém me ver entrando dentro de uma igreja, participando de uma missa, olha, fulano é bonzinho, fulano participa de uma religiosidade, de uma religião. Então é mais uma coisa externa, social, do que interna. Porque não adianta nós adentrarmos a casa espírita, não adianta nós lermos todos os livros, todas as obras básicas, se nós não modificarmos o nosso interior. Então é uma coisa muitas vezes social e não interna, é uma coisa mais externa. Então nós vimos em um outro livro, também do mesmo nível, de Augusto Cury, que ele fala sobre essa violência. Porque os nossos jovens estão tão violentos? Porque às vezes nós pensamos que é a miséria, a escassez, que leva jovens à violência, a levar uma vida desvirtuada. Mas quando nós vamos analisar e ver a mídia mostrando, são jovens de classe média alta, que estão envolvidos nas maiores atrocidades. Então, esse psiquiatra Augusto Cury, ele fala que se os ensinamentos de Jesus saíssem da teoria e da teologia e fossem para os bancos da escola, os homens seriam outros. O que está faltando para a nossa sociedade de um modo geral? Por que tanta animosidade que nós estamos vendo nas últimas épocas? Como o nosso irmão bem disse, ultimamente a gente vê coisas que a gente não gostaria de ver nunca. E em pleno século XXI. Mas fica aí para a nossa reflexão. A mensagem vem sendo gradativamente compreendida e aplicada, e pelo pouco, de forma muito lenta e pouco compromisso com a transformação interior. Então, ele já fala bem claro que essa mensagem ela vem sendo gradativamente compreendida e aplicada pelos cristãos, porém de forma muito lenta e com poucos compromissos. Porque as pessoas às vezes perguntam, você é espírita? Nossa, eu sou espírita. O que acontece na casa espírita? Nós temos muitos trabalhos voluntários, tem grupos da campanha do quilo, da assistência aos enfermos, tem isso. Eu acho muito bonito, mas eu não quero compromisso. Eu admiro muito isso, mas eu não quero para mim esse compromisso. Quer dizer, ser espírita é ser compromissado com Jesus, é ter compromisso com o nosso próximo. E muitas pessoas se assustam com esse compromisso, dizem, eu não quero compromisso. Mas o tempo passa, E às vezes, mais tarde, a gente acaba percebendo que perdemos muito tempo por nada, porque não exercitamos a nossa vontade de caminhar, de prosseguir, de aprender, de ensinar, porque assim é a vida. Então, quando ele fala que essa mensagem é gradativamente compreendida e dificilmente aplicada, nós ficamos pensando o quanto é lento o nosso aprendizado e ficamos analisando
quanto a tecnologia avança. Porque essa Copa do Mundo, por exemplo, foi pura tecnologia. Tecnologia de encantar os nossos olhos, né? Por que nós, seres humanos, andamos tão devagar no nosso crescimento moral, no nosso crescimento espiritual? Já pensou se nós pegássemos 1/10 desse avanço da tecnologia, da ciência e da tecnologia? Se nós caminhássemos um pouquinho mais, né, com menos lentidão, quanto maior não seria o nosso aprendizado, a nossa evolução? Mas nós sabemos que isso já foi citado em ensinamentos da doutrina espírita, que o homem estaria avançando intelectualmente falando e deixando desejar no seu sentido espiritual, na evolução espiritual. Então a gente faz um parâmetro e vai analisando como as coisas caminham, né? Como avança de um lado a ciência, a tecnologia e com quanta dificuldade nós, criaturas humanas, caminhamos com direção aos ensinamentos de Jesus. Esse é um dos motivos pelo qual creio ser imprescindível o investimento do cristão em si mesmo, no seu mundo psicológico e espiritual, na compreensão de si mesmo e de seus processos internos. Mas de quem estamos falando? De quem estamos falando? De Jesus, né? De um homem espontâneo, aberto ao relacionamento, numa sociedade submetida à religião formal e legalizada, que ditava o certo e o errado e que provocava o cidadão constantemente a se perguntar o que era lícito ou não fazer. Então Jesus nos convida a nos rever os nossos valores, os nossos conceitos. Como é que ele passava os seus ensinamentos? Ele aproveitava todos os momentos de agressividade, onde ele era açoitado, onde ele era testado. Se qualquer um de nós partiria para o revide, para a agressão, Jesus aproveitava todos esses momentos para dar uma lição, para passar os seus ensinamentos, mas convidando a criatura a pensar, a rever a si mesmo. Ele não falava com clareza, ele deixava sempre um ponto de interrogação que até hoje nós estamos questionando e procurando compreender. Estamos falando do conhecedor da alma, psicólogo por natureza, senhor dos espíritos, pois tinha a capacidade de falar à consciência, ao inconsciente, à psique, ao espírito, um homem realizado e centrado. Em nenhum momento a gente vê uma passagem que Jesus perdeu o controle. A exemplo daquela passagem quando estavam em alto mar, ele e seus apóstolos, que foram apanhados por um grande temporal, um grande vendaval, e os apóstolos entraram em desespero. E Jesus dormia calmamente no barco, porque a sua fé era inabalável. Ele confiava no Pai. Ele tinha certeza que nada de pior poderia acontecer com eles. Fé que falta para nós, né? Aquela fé do tamanho de um grão de mostarda que nós não conseguimos ainda conquistar. Então, Jesus era um homem realizado, centrado. Daí, ele conseguir passar todos esses seus ensinamentos. De um homem alegre, cheio de vida, sem preconceitos ou dificuldades para entender seu semelhante e ao mundo. De uma pessoa singular, sem ser arrogante. E vivia como os homens, como a sua cultura ditava. Quer dizer, ele vivia como os homens da sua época. Tanto é que ele chegou no primeiro capítulo do Evangelho dizendo: eu não vim destruir a lei. Como dizer, eu vim em missão de paz. Eu não vim aqui para mudar nada, para desfazer nada, mas para fazer com que as leis se cumpram, né? Então ele ia sempre, por onde ele passava, deixando essa clareza, deixando essa luz ao entendimento humano. De um homem comum, nem Deus, nem semideus, nem mito e nem embusteiro. Um homem que pela sua nobreza foi utilizado como missionário, como referencial de mitos e heróis. Jesus é todo esse referencial para todos nós, né? Independente da religiosidade que se tenha,
Nós sabemos que Jesus é a nossa referência. Pela própria necessidade da sociedade. A sociedade precisa dessa referência que é Jesus. Nós precisamos de ter Jesus como nosso modelo. De voz suave e firme, de olhar meigo e penetrante, de gestos suaves. Em nenhum momento a gente viu falar que Jesus esbravejasse. Quando ele chamava a atenção, às vezes, dos seus discípulos, ou porque eles fraquejavam, mas era sempre com doçura e com firmeza. De semblante calmo e altivo, ele pregava sem impor, atingindo o coração do ser humano pela autoridade moral e pela sabedoria de que era portadora. Quer dizer, a sua autoridade moral falava mais alto. É aquilo que às vezes nos falta quando nós temos que educar os nossos filhos e, por que não, até às vezes os nossos netos. Não é com bravura, com agressividade, mas é com autoridade moral, através do nosso exemplo, através da firmeza com que nós falamos, com que nós nos posicionamos. Assim Jesus se posicionava sempre. Na sua essência encontramos as mensagens do bem, do amor, do respeito à vida, da busca do encontro consigo mesmo e da comunhão com Deus, as quais estão presentes na alma humana e nas manifestações culturais da humanidade. Nós ficamos refletindo quando ele fala nesse convite do encontro consigo mesmo. É o encontro mais difícil que nós temos. É nos encontrarmos conosco mesmo. Por isso que nós temos dificuldade de encontrarmos com Deus. Porque nós temos medo de nos olharmos tal como nós somos. Nós temos medo de nos ver tal como nós somos. Nós temos as nossas verdades que são muito nossas e que nós não gostamos de tocar, né? Que ninguém as toque. Queremos deixar guardadinho ali. É o homem velho ainda, né? É o nosso orgulho ainda falando mais alto. Então Jesus, ele tem todo esse poder, exerce todo esse poder sobre a criatura humana. O encontro do ser humano consigo mesmo, seu processo de autoconhecimento, de autodescoberta, de autotransformação, que é o que a doutrina tem nos convidado constantemente. É a tônica dos ensinamentos das grandes religiões da humanidade. Tudo que se escreve ou se sente é feito em função do ser humano e para o ser humano. Então, que objetivo teria tantas mensagens, tantos ensinamentos, se o objetivo único de Jesus e de Deus não fosse o homem? Jesus depositou muita confiança em nós, né? Achando que nós, entendendo que nós um dia nos tornaríamos criaturas melhores. E essa é a proposta da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. E tem que ser a nossa proposta também, de nos tornarmos criaturas melhores, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. O que é que nós fizemos hoje em benefício do nosso próximo, em benefício do nosso crescimento espiritual, nesse encontro consigo mesmo? Então nós buscamos, eu peço licença para vocês para ler uma lição pequenininha deste livro, Você é a Ideia Mais Fantástica de Deus, de Max Lucado. Esse livro, ele nos faz entender o quanto nós somos importantes para Deus. Então começa, tem um trechinho na página, Tu me teceste, baseado no Salmo 139. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Salmo 139, 13. Não existem dois iguais. Teceste é o modo como o salmista descreve o processo de Deus para criar o homem. O homem não foi fabricado ou produzido em massa, mas tecido. Cada linha de personalidade foi delicadamente entrelaçada. Cada fio de temperamento, cuidadosamente selecionado. Deus como Criador, pensativo, entusiasmado, criativo, um artista com o pincel na paleta à procura da sombra perfeita, um compositor com os dedos sobre o teclado,
prestando atenção no acorde exato. Um poeta com a caneta equilibrada sobre o papel, à espera da palavra precisa. O Criador, o mestre na arte de tecer, posturando a alma, cada uma de um modo diferente. Não existem duas iguais, nenhuma idêntica. Então é muito lindo esse livro de ponta a ponta. É um escritor que passa os textos evangélicos. Aqui ele fala baseado no Salmo 139. Então dessa importância, né, de Deus para conosco. O quanto Deus se preocupa com a gente. Desde o nosso nascimento. Como ele diz que nós somos tecido, nós não fomos fabricados de qualquer jeito. Com muito carinho, com muito apreço. E nós temos que valorizar a nossa vida por tudo isso. O ser humano não é só a medida de todas as coisas, mas é também o sentido de todas as coisas. O significado essencial da mensagem do Cristo é a busca do si mesmo. É o ser humano na sua incessante busca de entender-se, de justificar sua própria existência. Quantos de nós, quando nós chegamos à casa espírita, nós trazemos 1000 interrogações. Para onde eu irei, hora que eu partir daqui? Por que é que eu sofro? Por que o meu ente querido partiu? Por que o outro adoeceu? Por quê? Porque a gente chega como aquela criança, querendo entender a vida, querendo descobrir por que o sol brilha, porque o dia, a noite chega, porque no dia seguinte é amanhã, daí a pouco já é noite. Então a gente chega cheio de questionamentos. E a doutrina espírita nos esclarece, nos conforta, nos orienta. É como uma bússola a nos direcionar no deserto da vida. Porque na maioria das vezes, aqui como ele fala aqui, a busca de entender-se, de justificar a sua própria existência. A maioria de nós não conseguimos nos entender. Os nossos conflitos são tantos. Conflitos que nós trazemos de outras vidas, conflitos que nós trazemos da nossa infância, conflitos que nós vamos amontoando no decorrer da nossa vida. E se nós não tomarmos cuidado, isso vai atrapalhando a nossa caminhada evolutiva, vai atrapalhando a nossa convivência com as criaturas, com aqueles que nos cercam. Nós passamos a ser pessoas desequilibradas, pessoas que não sabem lidar com as diferenças. Então, daí a importância também da psicologia se unir com a doutrina espírita para nos falar também dessas nossas mazelas, para que nós possamos estar nos interiorizando dentro de nós esses ensinamentos. Resumindo a mensagem do Cristo, poderíamos dizer que o seu objetivo é a reestruturação psicológica do ser humano, em vistas ao progresso, à própria evolução. Nós costumamos sempre analisar da seguinte forma: o equilíbrio é a base da nossa emoção. Se nós estivermos equilibrados, centrados, como diz que Jesus era, né? Centrado, nós teremos condições de administrar tudo o que está à nossa volta. Na medida que nós perdermos o equilíbrio, nós perdemos as rédeas de tudo. Então, sempre analisar como anda o nosso estado emocional, porque uma coisa puxa a outra. Se estamos mal psicologicamente, estaremos mal espiritualmente, e assim mal materialmente falando, porque acabamos por adoecer. Então, daí, esse livro da Psicologia do Evangelho nos convidar a essa reflexão. Seguir o Cristo, portanto, é vivenciar sua mensagem na vida interna, familiar e social. É viver a sua própria vida como ele viveu a dele. É descobrir-nos em meio às influências coletivas que nos levam apenas para fora de nós mesmos. Então, isso que é o mais difícil, né? Seguir o Cristo é vivenciar a sua mensagem. Dentro do lar, na vida social, onde quer que nós estejamos. Nós sabemos que estamos muito longe disso. A gente vê coisas no trânsito. Eu não dirijo, mas de vez em quando, até para atravessar a rua, a gente ganha um xingamento. Que a gente fica assustado com a falta de respeito, com a falta de amor com o próximo, com a falta de cortesia.
A gente vê muito, eu não dirijo, mas eu ouço muitas agressões verbais no trânsito, passam um pelo outro se agredindo verbalmente. Então a gente fica analisando, na nossa época, pelo menos os jovens respeitavam os mais velhos. Pelo menos isso a gente tinha, com vantagem dos dias de hoje. Quando o mais velho falava, o jovem abaixava a cabeça e se curvava. Hoje o jovem, não digo todos, uma grande parte dos jovens não se curvam diante dos mais velhos, não. Eles passam por cima. E xingam de palavras ofensivas, que eu já assisti muitas. É doloroso, mas é real. Seguir o Cristo, portanto, é vivenciar na vida íntima, né? Na vida familiar, que não é fácil. E em meio às influências coletivas, que foi o que o nosso irmão falou. Tudo à nossa volta nos convida às coisas que... Tem muitos convites, tem muitas coisas boas, mas tem muitas coisas assim tentadoras. Né? Cabe a nós analisarmos o que é que nós queremos para a nossa vida. E também não no sentido de criticar, mas no sentido de nós orarmos por aqueles que ainda se comprazem no mal, em fazerem esses vandalismos que nós temos visto ultimamente, que não nos leva a nada, que só nos traz prejuízo de todas as formas, morais, materiais, enfim. Se o país não está bem, se quebrar tudo vai melhorar? Não, só vai piorar. Porque se nós tínhamos 10 ônibus, passamos a ter 2 e assim por diante. Então a psicoterapia aplicada pelo Cristo era a sua própria conduta, impunha-se pelo exemplo e pela autoridade moral, e sem usar autoritarismo. Em nenhum momento Jesus usou autoritarismo. Jesus sempre usando dessa passividade que ele tinha, desse jeito tranquilo, né? A um questionamento ele devolvia com outro, o que obrigava o seu interlocutor a perceber o seu próprio processo. Quer dizer, Jesus não dava respostas claras. Tanto é que ele falava muito por parábolas. Parábolas que até hoje nós estamos tentando compreender. Quando perguntaram para ele, e ele era testado constantemente, né? Naquela passagem dos impostos, perguntaram para Jesus se era lícito pagar o imposto. Ele respondeu: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Mostrando que nós temos que cumprir com os nossos compromissos enquanto cidadão. E que temos também os nossos compromissos espirituais com a divindade. Porque não adianta também nós sermos muito certinho de um lado e capengar de outro. Para que nós possamos dar exemplo dos ensinamentos de Jesus, nós temos também que fazer esse outro lado. Sermos corretos na nossa vida diária, né? Na vida como cidadão. Cumprir com os nossos compromissos, com a nossa palavra. Foi isso que ele deixou bem claro. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cumpra com os deveres dos homens e com a divindade também. Não julgava, nem criticava, mas levava o outro a perceber-se, a enxergar-se, não apenas no comportamento social, mas principalmente em sua consciência. Daí dizer que Jesus, que ele espantava os demônios, né? Segundo alguns evangélicos dizem, né, que Jesus, ele, em outras palavras, exorcizava os demônios. Não é que Jesus ele ia direto na consciência da criatura humana, do espírito necessitado. Ele já falava diretamente com a consciência, fazia com que a pessoa se enxergasse, né, logo e automaticamente já se reafirmasse diante daquela situação. Infalível técnica de colocar diante do outro como um espelho neutro que deve refletir aquilo que lhe é mostrado. Se havia alguma técnica, essa era a sua técnica. Então ele fazia a pessoa se enxergar, né? É como se ele despisse a criatura e fizesse ele enxergar a própria alma, a própria consciência. Daí que muitos caíam por terra diante de Jesus.
que foi o caso de Zaqueu e tantos outros, né? Tantos outros que após tocar em Jesus, após ver Jesus, caíam por terra, envergonhados com seus comportamentos e com seus preconceitos. Allan Kardec escreveu que a mensagem endereçada pelo Cristo é um roteiro infalível para a felicidade. Aí nós ficamos pensando assim, por que é que ainda nós, no meio espírita, nós nos sentimos às vezes infelizes, com depressão? Porque a mensagem do Cristo, ela é um convite à felicidade. Porque se nós seguirmos esse roteiro, não tem como errar, não tem como não dar certo. Por que é que nós, criaturas humanas, ainda nos entristecemos tanto, com tanta facilidade? Veja ainda como nós nos encontramos atrasados em se tratando da nossa evolução espiritual. É uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Alcançar espiritualidade é viver consciente da imortalidade da alma. Quer dizer, se nós temos esta consciência, nós temos um motivo a mais para nos alegrar, né? Porque nós sabemos que os nossos entes queridos que partiram não morreram, que eles sobrevivem além da morte, que são espíritos, que somos espíritos imortais, que eles estão junto conosco, que estarão junto conosco, e que um dia nós também estaremos junto com todos eles. Então isso deve nos confortar, sabendo da reencarnação, das oportunidades que nós temos, que já tivemos e que tantas outras teremos. Compreender as atitudes humanas, respeitando inclusive os equívocos do outro. Agir com calma e equilíbrio diante de situações adversas. Ter fé e esperança no mundo melhor. Utilizar-se da razão e do sentimento na análise das situações. Confiar na presença dos bons espíritos em sua vida. Agir para com o próximo da mesma forma que gostaríamos que agissem conosco. Então, é esse o mandamento de Jesus, né? Resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quer dizer, se nós fizermos para o nosso próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem, nunca nós iríamos ofender o nosso próximo. Porque nós não gostamos de ser ofendido. Nós não gostamos de ser agredido. A mensagem do Evangelho nos convida à busca da alegria além do prazer efêmero, além dessa alegria que está todo bombando aí fora, né? Elevamos a alma além das circunstâncias materiais, dando o objetivo para a vida, um sentido espiritual que vale para o além, para a eternidade, para o aquém e para o presente. Quer dizer, é para toda a vida. Essa é a verdadeira riqueza que nós iremos levar na nossa bagagem espiritual. Ao chegarmos no mundo espiritual, ninguém irá nos perguntar se éramos ricos ou pobres, se éramos reis ou o que nós éramos. Vai nos perguntar o que é que nós trouxemos de virtudes, qual foi o bem que nós praticamos aqui na terra, o que é que nós fizemos dos bens que nos foram confiados, dos nossos filhos, dos nossos familiares, o que é que nós fizemos de todos esses compromissos. Então isso nos será cobrado. Quais foram as nossas atitudes com relação ao nosso próximo, com relação a nós mesmos, respeitando o nosso corpo físico, entendendo que o nosso corpo é o templo do nosso espírito, que é através desse corpo que o nosso espírito evolui. A mensagem do Evangelho nos convida à busca da alegria além do prazer efêmero. Nós já falamos, né? Um sentido espiritual que vale para sempre. E os princípios espíritas devem ser perseguidos para a utilização aqui e não apenas no além. Vivê-la no presente, para o presente e, consequentemente, para o futuro. Quer dizer que nós não temos que ser espíritas, eu vou ser um bom espírita, vou praticar os ensinamentos de Jesus, porque quando eu morrer,
eu tenho que arrumar o meu cantinho lá, né? Eu tenho que ter o meu lugarzinho. Não, é para a gente ter uma vida melhor agora. Porque se nós colocarmos os ensinamentos de Jesus, é para agora, é para essa vida. Estaremos mais equilibrados emocionalmente falando, espiritualmente falando. Então isso servirá para toda a nossa existência, para o presente, para o futuro, para além dessa vida. Isso ninguém irá roubar de nós. O nosso muito obrigado a todos, os nossos agradecimentos e que Jesus nos abençoe. Fique aí a nossa bênção.